Esse é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, traga a sua opinião. Vamos discutir futebol? Vamos falar sobre futebol, que é bem legal. Cada estado do Brasil tem a sua característica. Os do centro do país, especialmente Rio e São Paulo, eles servem de referência, na maioria das vezes, para toda a nação. É assim na política, é assim no futebol. O centro do país é o chefe do país. Então, São Paulo, por exemplo, teve um governador que tinha como slogan o seguinte: rouba, mas faz. Era um espetáculo. O cara roubava e confessava que roubava, mas justificava dizendo que fazia, e se elegeu o governador com esse slogan. O Corinthians está numa situação parecida. O exemplo não é igual, mas é análogo. O exemplo é semelhante. O Corinthians diz o seguinte: deve, mas paga. É o que fala o seu presidente. Nós devemos, estamos com salários atrasados, atrasados com fornecedores, atrasados com as obrigações sociais do clube, atrasados com o fisco, atrasados na nossa negociação da arena, mas pagaremos. Quando? Bom, quando tivermos condições. Este é o Corinthians. Salário de atleta quando tivermos condições. Mas contratou o Jô. O jogador estava à disposição no mercado, 33 anos, mas uma contratação como esta, o atleta cobra. O que inicialmente você diria, vai para o outro clube, não. Esta parte vai para o atleta. Então, como você explicará, como o dirigente do Corinthians explicará para os demais atletas que estão com salários atrasados, com as obrigações sociais em atraso, como explicará que contratou um jogador, que aumentou a sua folha de pagamentos? Não, mas o Wagner Love não está mais, mas o Jô vem numa outra situação, vem numa situação melhor do que a do Wagner Love, com toda certeza, porque o Jô chega para resolver um problema. E mais, o Jô está sem jogar desde o ano passado, o Jô estava trabalhando no Japão, aqui precisará de tudo diferente, de um trabalho diferente visando a sua... Será Jô o mesmo jogador agora, em 2020, do que quando saiu? Não se sabe, é preciso aguardar. Mas a questão fundamental ainda não é esta. A questão fundamental é a falta de compromisso do Corinthians em saldar as suas dívidas e apostar que um dia, não se sabe quando, estará pagando, estará ressarcindo os seus atletas, os seus devedores, estará, enfim, colocando a sua vida em ordem. Esta é uma situação que o Corinthians não pode permanecer, porque o Corinthians é o segundo clube de maior torcida no país. É inaceitável que viva uma situação como esta, de dívida com os seus próprios atletas, que são os responsáveis por fazer a roda girar, obtendo bons resultados em campo. Mas os atletas, os dirigentes do Corinthians proibiram de falar, treinador, ninguém fala no Corinthians. Ninguém fala. Então o Corinthians está, além desta situação toda, torcendo para que as eleições se realizem imediatamente. Porque pode ser que com novas eleições que ocorrerão no fim do ano, o Corinthians mude, e mude para melhor. O André Sanches não será candidato, não pode ser, depende se o seu grupo irá ou não indicar um candidato, quem apoiará. Mas a verdade é que com uma eleição logo ali há 5, 6 meses, o Corinthians evidentemente tem pelo menos essa esperança de mudar administrativamente, de buscar soluções. Agora, quem assumir o Corinthians logo ali, se for do mesmo grupo, estará habituado com a atual situação. Se for dirigente novo, deverá tomar providências enérgicas, severas, para recuperar, para tirar o Corinthians desta situação. E mais, não fazer contratação sem antes resolver os problemas que tem. Porque isto, queiram ou não, acaba estourando no vestiário. Contratar quando se deve para atleta, para profissional, o vestiário fica minado e as soluções do futebol, elas não aparecem. Aí não adianta treinador, não adianta dirigente, não adianta contratar. O dinheiro é o que move o vestiário. Esta é uma verdade inconfundível do futebol. Veja
que é sempre interessante pagar boas gratificações para os atletas. É porque ali está o início de qualquer trabalho vitorioso. Um abraço.